A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Conta aí pra tia. Foi tudo bem? A tia espera que sim. A tia espera que vocês tenham tido, uma excelente semana. Mas vamos aprender um pouquinho? Hoje é dia da escolinha, né? E hoje nós vamos aprender a lição de número 2, que diz assim: Felizes os que confiam no Senhor. E o nosso memorizando, ele está lá no livro de 1 Pedro, é o capítulo 5 e o verso 7, que diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E o que esse versículo quer dizer pra gente? Que nós devemos depositar, colocar, apresentar para Deus todas as nossas aflições, tudo aquilo que tem nos preocupado, né? Tudo aquilo que às vezes tira o nosso sono. Nós devemos colocar nas mãos do Senhor e descansar e confiar que o Senhor vai cuidar. E Ele cuida, tá bom? Ele cuida de cada um de nós, do pequeno ao adulto. O Senhor cuida de cada um de nós. Vamos lá à nossa lição? A nossa lição, ela está baseada lá no texto de Salmos, de número 84, versículo 12. Todo mundo acredita que já está com a Bíblia na mão. Quem não estiver, pausa o vídeo, corre lá, pega a Bíblia pra gente acompanhar, tá bom? Então, é o livro de Salmos, depois em Mateus, capítulo 6, é o versículo 25 ao verso 34. E o que nos diz a nossa lição de hoje? Ela vai falar sobre o que? A confiança, né? Aqueles que confiam no Senhor. Há muito tempo, né, o salmista ele já declarava que todos os que confiam no Senhor, no Todo-Poderoso, são felizes. A tia vai mostrar uma figura para vocês. O que vocês acham? Olha, tá vendo aqui esse menino? Como que vocês acham que ele está? Olha, tem um ponto de exclamação, de interrogação, os balãozinhos. Ele tá com a cara, assim, de quem tá feliz? Não, né? Ele tá com a cara, assim, de quem está muito preocupado. A tia diria até que, assim, meio ansioso. E nós vemos aí que esses balãozinhos significa e representa que ele tá pensativo, né? Então, tá passando muitas e muitas ideias na mente dele. Muitas perguntas. A tia acha, olhando assim, que ele tá muito preocupado, né? Mas lá em Salmos, o verso 84 e o versículo... Em Salmos número 84, versículo 12, nos diz assim, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Lembra que a tia falou que há muito tempo o salmista já declarava que todos os que confiam no Senhor, no Todo-Poderoso, são felizes? Por quê? Ele está dizendo aqui, né? Porque a confiança vai acalmar o nosso coração, ter a certeza. Nós temos que ter a certeza e descansar, né? E Jesus, ele reafirma lá em Mateus isso para os seus discípulos. Lá no Novo Testamento, em Mateus, deixa eu te abrir aqui. Lá em Mateus, em capítulo 6, do versículo 25 a 34, Jesus, ele reafirma isso para os seus discípulos novamente. Ah, tia, mas como ele reafirma isso? Porque eles estavam reunidos no monte, né? Então, o Senhor estava ali no monte, dando sermão, fazendo ensinamento para os discípulos, e o Senhor percebeu que eles pareciam muito preocupados em ter o que comer. Eles não estavam assim, com aquela atenção voltada para o que o mestre estava falando, para o que Jesus estava falando, não. Eles estavam preocupados, né? O que eles haviam de comer? Olha aqui, como que vocês acham que eles estão aqui? Dá para ver aí? Como que vocês acham que eles estão? Vocês acham que eles estavam prestando atenção no que o mestre estava falando? Não, né? Eles estavam preocupados, né?
Aí Jesus começa falando lá no versículo 24 de Mateus capítulo 6, Jesus começa falando assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Deixa eu ver se a tia pegou o versículo certo aqui. Perdão, meus amores, é o versículo 25. Não é o versículo 24, não, é o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Vocês viram o que Jesus falou para eles? Por quê? Eles estavam preocupados. O Senhor estava ali ensinando, mas eles estavam, como nós vimos aqui, ó, eles estavam com o quê? Jesus falando, eu acho que ele estava assim, e amanhã será que eu vou ter o dinheiro para comprar o alimento? Ai, será que eu vou conseguir pagar a minha água? É que a tia imagina, né? Vocês não pensam assim? Não acontece às vezes? Às vezes nós estamos na igreja lá ou no culto e a gente não fica pensando, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Aí vocês ficam assim, ai, aquela provinha, ai, né? E o que o Senhor estava falando para eles? Por isso vos digo, não andeis ansiosos, nem andeis preocupados, né? Por quê? Porque nada disso vai adiantar, não vai acrescentar nada à nossa vida. E o Senhor lá no monte, ele percebeu que os discípulos, eles estavam assim, né? Impacientes, preocupados, ansiosos, né? Mas não adianta. Aí o Senhor continua, lá no verso 26. O Senhor continua falando com eles. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que Jesus falou para eles. Olha aqui, ó. O Senhor mostrando para eles lá no céu, né? Que o Senhor falando o que para eles? Que eles observarem as aves do céu. Por quê? As aves não semeiam, né? Vocês já pararam para pensar nos passarinhos? As aves aqui que falam é os pássaros, né? Vocês já pararam para pensar? Os passarinhos, eles se preocupam? Eles voam livremente. Eles estão preocupados? Eles não sabem aonde eles vão comer, o que eles vão comer, mas Deus prepara tudo para eles, não prepara? Vocês já observaram? Fala pra tia, vocês já pararam para analisar? A tia já. Sabe por quê? Lá no trabalho da tia, nós cortamos as frutas pequenas assim, aí tem uns pés de árvores lá no trabalho da tia, então a gente corta as frutas assim, mais ou menos esse tamanhozinho, e a gente vai lá e coloca, pendura lá nas árvores lá, nas plantas lá. E os passarinhos vão lá se alimentar, vocês sabiam disso? Eles vão lá, a tia acha lindo, e a tia, esses dias, a tia ficou maravilhada, porque a tia ficou observando eles comerem, e a tia ficou pensando, sabe? Eles não se preocupam, e Deus prepara tudo para eles. Olha pra vocês verem, eles sabem até o lugar, Deus encaminha, ó, eles vão lá certinho. Então, o Senhor tá falando o quê? Que se o Senhor prepara tudo, né? Se o Senhor cuida das aves dos céus, imagine para nós que somos filhos do Senhor, que somos muito mais do que aves, né? Então, o Senhor está falando o que aqui? Que não adianta nós nos preocuparmos, que nós temos que confiar como eles confiam. E o Senhor continua no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, do que adianta tanta ansiedade? Vai mudar alguma coisa na vida da gente? Não vai. Sabe o que pode acontecer?
Muitas pessoas acabam ficando até doentes por conta da ansiedade. Porque a ansiedade é só, você fica ansioso, você está sofrendo por antecipação por uma coisa que ainda não aconteceu, você está preocupado, aí aquilo ali às vezes não faz você dormir bem, não dá aquele gelinho assim na barriga, aquele friozinho lá na boca do estômago. Então, aí às vezes tem pessoas que não conseguem se alimentar direito. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, né, meus amores? Não vai, né? E aí lá no verso 28 o Senhor continua. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Olha aqui mais um conselho. Por que a gente andar ansioso? Né? Porque tem muita gente que se preocupa com o que se vestir, né? A preocupação, eu te acredito que a gente se tem até um certo ponto, a preocupação é normal, né? Mas não podemos exagerar. E aí lá no 29, o Senhor fala, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha pra você ver. Nem Salomão, né? Se vestiu tão bem como qualquer um deles. Ora, no verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, ou seja, porque Deus veste os lírios, né? Vocês já viram como os lírios é bonito? Os lírios são lindos. A tia ama os lírios são lindos. Então, o Senhor continua falando no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não podemos ter pequena fé. Temos que ter fé que tudo vai acontecer. Aí lá no 31, o Senhor diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe que nós necessitamos de tudo isso, né? Então, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor e descansar. Mas só que o Senhor, lá no versículo 33, o Senhor deixa um conselho também para nós. Olha o que o Senhor diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o conselho que o Senhor está dando. Que não adianta, o que o Senhor quer dizer aqui nesse versículo que a tia entende? Que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua palavra, né? A sua justiça, ou seja, que nós devemos nos ocupar com as coisas de Deus, que essas demais coisas, essas coisas terrenas, o Senhor irá nos dar. Ah, tia, mas quer dizer assim que então eu não vou estudar para a prova, então eu não tenho que me preocupar com nada do que é na terra. Não, a gente sim deve se preocupar, né? Você vai fazer uma prova, não é assim, ó, Senhor, vou estudar a sua palavra e depois o Senhor vai me ajudar lá na prova. Tem que estudar também para a prova, né? Mas o Senhor está dizendo aqui que antes do nosso coração se ocupar com todas essas coisas terrenas, com todas essas preocupações, o nosso coração, primeiro, ele tem que estar preocupado, né? Ele tem que estar voltado para o reino de Deus. E todas essas outras coisas terrenas que nós queremos e desejamos, o Senhor irá nos dar. E lá no 34, para encerrar, ele fala o quê? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, o Senhor está falando aqui, não adianta ficarmos preocupados com o dia de amanhã, né? Não adianta nós ficarmos assim, tão assim, eu não vou dormir, porque amanhã, não adianta.
nós temos que nos preocupar com o dia de hoje, que amanhã o Senhor trará todos os cuidados que nós necessitamos, tudo aquilo que aflige nosso coração, desde que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e confiar. Porque, como o título da lição já diz, felizes os que confiam. Por quê? Porque quando nós confiamos, nós descansamos, o Senhor cuida de tudo. Então, isso foi o que Jesus estava falando, né, para os seus discípulos lá no monte, quando Jesus começou a falar, que Jesus percebeu que eles estavam, né, todos inquietos, não estava prestando atenção, né, ansiosos. Então é isso que Jesus quis dizer para eles, né, que eles não devem se preocupar, que nós não devemos nos preocupar, mas sim confiar no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e as coisas do Senhor. Tá bom? A tia espero que vocês tenham gostado da lição, tá? Que vocês tenham aprendido que ficar ansioso, com muitas preocupações, isso não vai fazer bem para nós, né? Porque se o Senhor cuida dos passarinhos, dos pássaros, das aves no céu, dos lírios no campo, das ervas, quem dirá nós que somos filhos do Senhor? E muita preocupação, muita ansiedade acaba gerando tristeza, angústia, né? Não faz bem para a saúde também física. Nossa, não faz bem para a saúde, ó, né? Da mental. E ao invés de ficarmos todos mundo assim, né? Vamos descansar, confiar, acreditar que o Senhor cuida de todos nós, tá bom? Um beijo para vocês e a tia espera vocês a semana que vem para o nosso encontro da escola dominical, tá bom? A tia espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos aqui. Um beijo, meus amores, e até semana que vem.